Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do canal Lendo com a Beth. A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, parte 11. O quadro real é aquele de uma era dominante, vamos supor o 100º século depois de Cristo, que teve o maior sucesso em resistir a todas as eras anteriores e domina todas as eras subsequentes de forma mais irresistível, e esse será o mestre real da espécie humana. Mas então, dentro dessa geração mestra, que é em si mesma uma minoria infinitesimal da espécie, o poder será exercido por uma minoria ainda mais reduzida. A conquista da natureza pelo homem, se os sonhos de alguns planejadores científicos se realizarem, significa o governo de algumas centenas de pessoas sobre bilhões e mais bilhões. Não há nem pode haver qualquer aumento simples de poder do lado do homem. Cada novo poder conquistado pelo homem também é, ao mesmo tempo, poder sobre o homem. Cada avanço o deixa mais fraco, ao mesmo tempo em que o deixa mais forte. Em toda vitória, além de ser o general que triunfa, ele também será o prisioneiro que se arrasta atrás do carro da vitória. Nem estou considerando ainda se o resultado total de vitórias assim tão ambivalentes é uma coisa boa ou má. Só o que estou deixando claro é que a conquista da natureza pelo homem significa realmente, sobretudo, esse estágio final que talvez não esteja longe. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo por meio da genética, do condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseadas em uma psicologia perfeitamente aplicada. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ao homem. A batalha terá, então, sido vencida. Teremos arrancado o fio de vida das mãos de Cloto, e a partir daí estaremos livres para fazer da nossa espécie o que bem entendermos. A batalha terá sido vencida de fato. Mas quem mais precisamente terá vencido? Porque o poder do homem de torná-lo aquilo que ele quiser, na verdade significa, como vimos, o poder de alguns homens de fazer o que eles quiserem de outros homens. Em todas as eras, sem dúvida, a educação e a cultura tentaram, em certo sentido, exercer esse poder, mas a situação que devemos esperar será nova em dois aspectos. Primeiro, o poder terá crescido enormemente. Daí em diante, os planejamentos educacionais terão alcançado muito pouco do que intentaram e, de fato, quando nós os lemos, constatando como Platão queria que cada criança fosse criada como um bastardo em um escritório, como Eliot desejava que nenhum menino visse adultos antes dos 7 anos de idade e, depois disso, nenhuma mulher, e como Locke pretendia que as crianças não tivessem sapatos permeáveis nem gosto pela poesia. Podemos muito bem agradecer a obstinação benéfica de mães reais, babás reais e, acima de tudo, filhos reais, pela preservação da raça humana dentro dos limites da sanidade que ainda resta. Mas os moldadores de homens da nova era estarão armados com os poderes competentes do Estado e a tecnologia científica. Nós teremos ao menos uma raça de manipuladores realmente capazes de moldar toda a posteridade segundo o que lhes aprouver. A segunda diferença é ainda mais importante. Nos sistemas mais antigos, ambos os tipos de seres humanos que os professores desejavam produzir e seus motivos para produzi-los foram prescritos no tal, uma norma a qual os próprios professores se submetiam e da qual eles não reivindicavam liberdade de se afastar. Eles não moldavam as pessoas para algum padrão que haviam escolhido. Eles passavam adiante o que eles recebiam. Iniciavam o jovem neófito nos mistérios da humanidade que lhes foram legados e eles legavam da mesma forma. Não se tratava de nada mais do que velhos pássaros ensinando os filhotes a voar. Agora tudo isso será mudado. Os valores são atualmente meros fenômenos naturais.
Os juízos de valor deverão ser produzidos no aluno como parte do seu condicionamento. Qualquer que seja o tal existente, ele será o produto da educação, não o seu ponto de partida. Os manipuladores se emanciparam de tudo isso. Será mais uma parte da natureza que eles terão conquistado. Para eles, a origem última de toda ação humana não será mais algo dado. Eles a subjugaram como a eletricidade. É função dos manipuladores controlá-la, não obedecer a ela. Eles sabem como produzir consciência e decidir que tipo de consciência eles irão produzir. Eles mesmos estão fora, acima, pois estamos presumindo o último estágio da batalha humana com a natureza. A vitória final foi conquistada. A natureza humana foi conquistada. E, é claro, também conquistou, qualquer que seja o sentido que essas palavras possam assumir agora. Os manipuladores, então, devem escolher que tipo de tal artificial produzirão na raça humana por suas próprias boas razões. Eles são motivadores, os criadores de motivos, mas como eles próprios devem ser motivados. Talvez por um tempo haja, dentro de suas próprias cabeças, remanescentes do bom e velho tal natural. Por essa razão, eles poderão primeiro olhar para si mesmos como servos e guardiões da humanidade e entender que têm o dever de fazer o bem. Porém, é só em virtude da confusão que poderão permanecer nesse estado. Eles reconhecerão o conceito de dever como resultado de certos processos que eles podem agora controlar. Sua vitória consistiu precisamente em emergir do estado em que eles estavam, sendo manipulados por aqueles processos, para o estado em que eles passam a usá-los como ferramentas. Uma das coisas que eles agora têm que decidir é se vão ou não condicionar dessa maneira o resto de nós, de modo que possamos continuar tendo a velha ideia do dever e as velhas reações a ele. Como o dever pode ajudá-los a decidir sobre isso? O dever está no banco dos réus. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, juiz. E o mesmo se passa com um atributo bom. Eles agora sabem muito bem como produzir uma dúzia de concepções diferentes do bem em nós. A questão é quais, se é que existem, que devem produzir. Nenhuma concepção de bem pode ajudá-los a decidir. Seria absurdo fixar-se em uma das coisas que eles estão comparando e torná-la o padrão de comparação. Para alguns, parecerá que estou inventando uma dificuldade fictícia. Outros críticos de mente menos complicada poderiam perguntar: por que supor que eles sejam homens assim tão perversos? Mas não estou supondo que eles sejam homens maus. A rigor, eles sequer são homens, no sentido antigo. Eles são antes, se você preferir, homens que sacrificaram a sua própria parcela de humanidade tradicional a fim de se devotar à tarefa de decidir o que a palavra humanidade deve passar a significar daqui para frente. Bom e mal, aplicados a eles, são palavras vazias de conteúdo, pois é a partir deles que o conteúdo dessas palavras deve ser derivado. Tampouco sua dificuldade é fictícia. Podemos supor que fosse possível dizer que, apesar de tudo, a maioria de nós deseja mais ou menos as mesmas coisas: comida, bebida, relações sexuais, diversão, arte, ciência e a vida mais longa possível para os indivíduos e para as espécies. Ou podemos deixá-los simplesmente dizer: é disso que gostamos. Qual é o problema de continuar condicionando os homens de forma a produzir mais provavelmente o que queremos? Mas isso não soluciona o problema.